Bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Bom dia! Gente, uma live surpresa aqui, assim, do nada. Era pra ser só um story de bom dia. Mas aí eu estava aqui preparando as aulas de um desafio agora de mudança de hábitos que nós vamos fazer. E algumas coisas, algumas palavras começaram a queimar no meu coração, então eu resolvi obedecer a voz de Deus, né? Quando Ele fala pra gente falar, a gente tem que obedecer e vir falar. E eu quero conversar com vocês sobre o desânimo. Bom dia, Nádia, tudo bem? Bom dia, Oliveira, tudo bem? Que Deus abençoe, Ribeiro. Que bom, que prazer ter todos vocês aqui, fico tão feliz. Então, gente, eu vim conversar com vocês sobre desânimo. Isso ferveu no meu coração hoje, veio de uma conversa com uma pessoa que eu amo muito, que é a minha mãe, que eu amo, que eu respeito muito. E estava falando com ela brevemente sobre quando os nossos planos não dão certo. Eu estava aqui preparando as aulas para o desafio que eu quero fazer. E hoje de manhã eu tinha feito meu devocional já. Mas como eu gosto muito de trabalhar ouvindo louvor, eu tava ouvindo louvor e aí veio uma palavra pra mim do David Leonardo. Eu acho que todos vocês conhecem. Quem não conhece, eu recomendo vocês assistirem os vídeos dele no canal dele. E ele veio justamente uma palavra sobre desânimo. E era algo que eu tinha conversado mais cedo com a minha mãe. E aí eu comecei a parar, né? Eu estava organizando nesse final de semana toda a minha agenda de 2025, meu planejamento de 2025. E fiz um workshop no sábado a respeito disso também. E o quanto a organização é importante na nossa vida. E aí, quando a gente vai fazer a organização do próximo ano, a gente começa a olhar para trás, né? Começa a ver como foi, faz o balanço do ano que passou, né? E eu fiz o balanço e vi as coisas que deram certo, que não deram certo, que não saíram como eu planejei. E vou abrir um pouquinho para vocês, não muito a fundo, mas ano passado, em dezembro, eu tive uma crise muito forte no meu casamento. E ela perdurou por muitos meses. E eu passei o Natal do ano passado, o pior Natal da minha vida. Foi assim, o pior Natal que eu já vivi. E o pior ano novo. No ano novo eu não quis passar com ninguém. Bom dia, Faiga, tudo bem? E o meu Natal eu fiz a ceia e eu me debrucei no chão. Fui pro quarto. Eu não queria comemorar o Natal ano passado. Tava sendo muito difícil, tava sendo assim, muito pesado. Eu vi o meu casamento acabando, desmoronando. Bom dia, Morena, tudo bem? E foi assim, muita luta. E eu sempre acordei mais cedo do que todo mundo para fazer meu devocional. Só que ano passado, no final do ano e no começo desse ano, eu fui sentindo uma desconexão com Deus. O desânimo foi permitindo com que eu fosse me afastando, com que eu fosse permitindo que o meu amor por Jesus Cristo, toda aquela força que eu tinha, parece que foi caindo por terra. E era assim um tempo, quem me acompanhou ano passado viu que era um tempo que eu estava muito focado em devocional, em lives, em leituras, em estudo bíblico. Então foi um tempo assim que eu vi tudo aquilo que eu construí durante o ano desmoronar, caiu. Parece assim que em dezembro acabou. E pra quem me conhece, pra quem me acompanha, sabe que o Natal pra mim é a época que eu mais amo, porque aquilo que deveria ser o ano inteiro, que é a família se reunir à mesa, esse amor, essa confraternização entre as pessoas, parece que ela floresce muito mais no Natal. Durante o ano parece que o dia a dia vai deixando, né, com que os compromissos, as dificuldades, o dia a dia em si vá sugando isso, e no Natal vem com uma força muito grande. E no Natal do ano passado eu estava extremamente desanimada. E aí eu tentava me forçar, eu colocava o louvor, mas o louvor nem o louvor me resgatava. Bom dia, Raíza, tudo bem com você? E eu tive um desânimo muito grande.
Em janeiro eu comecei a ficar muito mal. Em fevereiro eu descobri que aquela depressão que eu já tinha conseguido controlar, que já faziam 3 anos que tinha ido embora, que estava estável, que eu estava bem, voltou. E ela tentou me derrubar de todas as formas. Pra quem não sabe a minha história, eu vou contar brevemente, mas eu luto com a depressão desde os meus 21 anos. Muito forte assim mesmo. Tive um período de 3 anos que eu tive síndrome do pânico, que eu não conseguia sair de casa, que eu tinha medo de conviver com as pessoas. Eu não consegui concluir a minha faculdade porque a depressão foi minando, né? Eu ia pra aula. Gente, era assim, pra quem nunca viveu isso, pra quem não sabe, quem tem depressão e síndrome do pânico, ansiedade, vivia um inferno na Terra. Eu digo isso porque eu vivi. Eu ia pra faculdade, eu não conseguia sair do meu carro. E aí eu chorava. Eu entrava na aula, o ruído das pessoas falando me dava desespero de tremer, de suar, de ficar assim, de não conseguir parar em pé, de dar vontade de vomitar. Eu saía da sala, eu ia pra dentro do carro, eu chorava. Bom dia, mãe! Foi você quem me deu o insight de ter uma live hoje, mãe. E foi uma luta muito grande. E lembrar disso, assim, hoje eu olho pra trás, eu tinha raiva. Eu tinha raiva da minha vida e eu perguntava pra Deus por que é que eu tava aqui. Pra que, Deus? Por que o Senhor tinha me colocado aqui se eu não conseguia viver? Eu vejo eu tava em vida. Que era essa sensação que eu tinha. Eu não tinha vida. Mas eu nunca desisti. Ai, gente, me desculpa. Me desculpem. Isso não era planejado. Mas é que hoje eu olho pra trás e eu senti tantas vezes vontade de acabar com tudo. Mas eu nunca desisti. Por mais que eu achasse que Deus não estava comigo, Ele estava sempre ali segurando na minha mão. E para eu voltar à faculdade, eu precisava voltar por uma rodovia. E por diversas vezes eu ouvia uma voz na minha cabeça que falava assim: é só você virar o volante do carro acelerando, que tudo isso vai acabar. Ai, gente, eu não sei por que isso tá acontecendo, porque não era pra eu estar falando disso, nem tá chorando aqui. E eu não desistia, sabe? Toda vez que essa voz falava na minha cabeça que eu tinha que virar o volante do carro pra eu acabar com tudo aquilo de uma vez, eu colocava aquela música Ressuscita-me, da Aline Barros, e eu gritava dentro do carro. Eu gritava pra Deus me chamar pelo meu nome. E pra Ele não permitir que eu fizesse nada contra mim. E aí eu entrava em desespero muitas vezes, e eu não queria preocupar meu pai e minha mãe, então eu saía correndo pra primeira igreja que eu achasse. E eu entrava lá e eu chorava. Eu chorava. E eu pedia pra Deus não me abandonar. E aí, eu não sei porquê, eu não sei como, começaram a aparecer outdoors. Eu morava em Curitiba na época. E nesses outdoors, a única coisa que tinha escrito era: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu não sei por qual motivo estavam tendo aqueles outdoors na casa. A gente se mudou de casa porque eu entrava em desespero na casa que eu morava. Então a gente mudou para um apartamento pequeno para ver se melhorava. Os meus pais nunca desistiram de mim. Eles tentavam me ajudar de todas as maneiras. As minhas amigas, eu tive uma amiga muito presente que foi a Amanda. Ela nunca desistiu e ela estava comigo nos piores momentos, mesmo eu sendo insuportável. Porque às vezes eu chorava desesperadamente e ninguém entendia o porquê, e ninguém entendia. Naquela época, meu pai e minha mãe eram muito bem financeiramente. E eu não conseguia ser feliz. Não havia dinheiro, não havia nada que fizesse eu me sentir bem. A única coisa que eu conseguia ter era medo e desespero. Meu pai e minha mãe faziam tudo, meu pai deixou de trabalhar pra ficar comigo porque eles tinham medo do que pudesse acontecer. E eu lutava, gente. Eu nunca deixei as vozes me dominarem. Nunca, e por muitas vezes eu desanimei.
Obrigada, meu amor. Eu sentia vontade de desaparecer, mas Deus não deixava. Deus segurava na minha mão e Ele falava, vamos filha, a gente consegue, vamos, eu tô com você, vamos filha, vamos. Você consegue, você consegue. E aí, em 2019, eu engravidei da Antonella. Ela não foi planejada, embora foi muito desejada por mim, porque eu e o Leonardo, na época, a gente namorava, mas a gente falava muito sobre ter filhos. Era um desejo muito grande, sempre foi um desejo meu ser mãe e ter filhos. E ele conversava muito comigo, e nessa época a gente brincava muito, mas e se vier um bebezinho agora? O que a gente vai fazer? Vamos casar? Enfim. E eu vou contar pra vocês que eu tomava, naquela época, 4 remédios, todos controlados. E eu tomava lítio, carbolítio, que é um medicamento que ele se deposita nas suas células, né? O lítio se deposita nas células. Ele é muito bom pra ajudar, principalmente bipolaridade, que hoje é o meu diagnóstico. E eu fui na farmácia pra comprar o meu remédio porque ele tinha acabado. E tava tendo uma promoção de testes de gravidez lá. E eu olhei aquilo assim, minha menstruação não estava atrasada, não tinha nada de errado, não tinha sintoma nenhum. Eu tomava anticoncepcional, não tinha por que eu estar preocupada. E eu olhei aquele teste na promoção e eu peguei e mandei uma mensagem pro Leonardo e falei assim, eu vou fazer um teste de brincadeira. E fiz o teste lá no banheiro do mercado mesmo, onde tinha essa farmácia que eu fui comprar. Eu nem tinha terminado de fazer xixi no palitinho, já tinha dado positivo. E na hora que eu olhei aquilo, eu não comprei o remédio, primeiro eu comprei o teste. Porque, pra quem não sabe, eu estudei biomedicina e o carbolítio, uma gestante e uma mulher que esteja amamentando não pode tomar. Ele não é seguro nem pro feto, muito menos pro bebê, né? Pra quando a mulher tá amamentando. E quando eu olhei aquele teste positivo, a primeira coisa que eu pensei foi, eu não posso mais tomar medicamento nenhum, eu preciso ter um corpo são, tranquilo pra minha filha, então tudo isso que eu tenho de coisa ruim, de pensamento ruim, agora cai por terra. Porque eu tenho um ser humano que está sendo gerado em mim, eu preciso viver para essa criança, por essa criança. Eu preciso viver por ela. E eu preciso dar o melhor para ela. Ela tem que vir com saúde para esse mundo. Eu não posso prejudicar ela por um medicamento que eu esteja tomando. E aí eu conversei com o meu psiquiatra e eu falei, olha, eu não quero tomar medicamento nenhum enquanto eu estiver gestando esse bebê. Porque esse bebê já é o amor da minha vida. E nós vamos dando um jeito, porque eu não vou tomar nada que eu possa machucar ela, que eu possa fazer mal pra ela. E eu passei a minha gestação inteira sem medicamento nenhum, e até os 2 anos da Antonella eu fiquei sem medicamento nenhum. E eu sei que isso foi por Deus. Foi porque Deus não me deixou desistir. Deus trouxe a Antonella pra mudar a minha visão da vida. E voltando no começo desse ano, quando eu vi que a minha depressão tava querendo vir aparecer, querendo bater na porta, sabe? E eu lembrei de tudo aquilo que eu passei. Eu falei assim, não, aqui não, aqui não. Aqui não, porque eu preciso viver pra Antonella. Aqui não, porque eu nunca mais vou me permitir voltar naquele estado que eu fiquei. Porque, olha, gente, quem me conheceu naquela época, quem viveu comigo, sabe que foi assim... Eu não tenho palavras pra descrever, mas foi muito difícil. Por isso hoje eu sou tão solidária com qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de transtorno mental e que precise de ajuda, porque a gente precisa falar disso. As pessoas precisam ouvir sobre isso. Mãe, sou eu quem agradeço por você nunca ter desistido de mim. E voltando sobre o desânimo, no começo desse ano, com o quase fim do meu casamento, com tudo que eu tava vendo, que eu poderia perder e que eu tanto sonhei, que eu tanto busquei, me bateu um desânimo muito grande, mas os filhos nos salvam de nós mesmos. Eu passei por algo assim também, mas Deus enviou. Eles salvam, Karine, eles são... Não existe explicação, né? Eles são a herança do Senhor, eles são um presente de Deus pra gente, né? E então, desde dezembro do ano passado, eu não tenho só os joelhos no chão, mas eu tenho testa no chão também. E eu vim falar pra vocês sobre o desânimo, porque o desânimo ele vem pra minar, e é isso que o inimigo quer. Ele quer minar você, e toda vez que você permite que o desânimo entre no seu coração,
ele faz com que você perca a vontade de orar, faz com que você perca a vontade da vida, faz com que você se perca. E quando a gente para de orar, a gente perde essa conexão com Deus, a gente começa a entrar num meio nebuloso. Porque quando nós estamos firmados no Senhor, na palavra do Senhor, nós temos força. E tudo aquilo que é ruim do mundo, você consegue falar não. Mas quando você não está firmado no Senhor, você permite com que as coisas do mundo te façam mal. E aí, se vocês olharem, hoje, se tem um empresário que quer abrir uma empresa e ele abre o jornal, ele não vai querer mais abrir essa empresa porque está tendo um monte de assalto, porque a inflação está gigantesca. Mas ele quer ter uma vida melhor. E se a gente parar de acreditar na gente, na força e no poder que Deus nos deu, a gente não faz mais nada dessa vida e a gente se perde. Acaba se perdendo. E aí, durante o momento que eu tava aqui conversando com a minha mãe, eu fui procurar palavras pra falar com ela justamente sobre o desânimo e do quanto a gente tem que persistir nessa vida. Porque se Deus coloca algo no seu coração, é porque você pode e é capaz. Principalmente quando aquilo queima no seu coração. Aí só não é um sonho, é um chamado, pode ser o seu propósito. Vocês já pararam para pensar qual é o propósito da vida de vocês? Eu por muitas vezes me perguntei. E fazem 2 anos que tem um propósito fervendo em meu coração. E muitas vezes eu não fui obediente. E hoje eu vou falar pra vocês que a Farga que tá aqui na live, eu falei pra ela assim, amiga, meu coração tá fervendo pra eu abrir uma live. E ela falou assim, obedece. Obedece. Porque eu não tenho sido obediente, o meu coração ferve muitas vezes pra eu vir aqui abrir uma live e trazer uma palavra pra vocês. Ou ele ferve muito também pra eu compartilhar essa minha história com ansiedade e depressão. Porque, gente, foi assim... Sabe quando fala assim, eu fui pro fundo do poço? Eu fui pro fundo do poço e eu cavei ainda pra entrar mais, sabe? Pra segurar a lama ali. Porque ao mesmo tempo que eu lutava pra eu sair, algumas coisas eu ainda permitia me deixarem lá, sabe? E aí, vendo as palavras hoje, né? Vendo os meus estudos, veio o Salmo 42 pra mim. E justamente é o título dessa live, é o Salmo 42, versículo 5, que fala: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Gente, isso é tão forte, tão forte, tão forte. Por que a gente permite se abalar se nós temos o Senhor aqui conosco? Ai, amiga, você que é luz. E aí eu venho trazer mais uma palavra para vocês, que é Eclesiastes, que tudo tem o seu tempo. A gente tem o tempo de semear, o tempo de colher, o tempo de chorar, o tempo de sorrir. Se vocês perguntarem para mim, Kathleen, você volta lá no passado e vive tudo aquilo que você viveu? Sim, eu volto. Aquele era o meu tempo. Aquele era o meu tempo de lapidação. Claro que não foi fácil. Mas e se com tudo aquilo que eu passei hoje eu possa salvar pessoas? Salvar delas mesmas. Porque eu vou contar uma coisa pra vocês. Nesse tempo que eu tava passando muitas dificuldades aqui, em março desse ano, em abril desse ano, que não tava sendo nada fácil pra mim. O Leonardo tava na Argentina, assim, tava sendo muito sofrido. Era uma viagem que eu não queria que ele fizesse, pra mim foi horrível. Tava só eu e a Antonella aqui. Uma moça do prédio da frente agarrou a menininha dela, de 1 ano e 2 meses, e pulou aqui da minha frente. E quem me falou que tinha um neném na ambulância foi a Antonella, porque ela escutou a ambulância e ela, pra quem tem filho, conhece a Patrulha Canina, ela adora esse desenho. E ela saiu, mamãe, o Marshall tá lá na rua e tem um bebezinho lá dentro. E se eu conhecesse essa moça? Porque para uma mãe ter coragem de fazer isso, é porque ela estava sofrendo uma perturbação muito gigante. A mente dela estava muito perturbada. Eu não sei quem ela era, mas talvez eu tenha passado por ela na rua. E se eu tivesse conversado com ela? E se eu tivesse falado para ela que, por mais que seja difícil, é só uma fase? Olha, gente, eu tô arrepiada, porque eu não sei o que vocês estão passando na vida de vocês. Eu não sei que tipo de turbulência vocês estão passando.
Obrigada, amor. Todo mundo tem seus desafios, tem suas provações no dia a dia. A vida de ninguém é perfeita e aí eu abro um parênteses e falo, não acreditem na vida do Instagram. Porque as pessoas aqui pregam vidas perfeitas e às vezes a gente olha e fica se comparando e fala, poxa Deus, o que o Senhor tá fazendo na vida dela? Eu tô aqui pelejando. A vida dele está dando certo e a minha não. Não se comparem. Todo mundo tem as suas provações, todos têm seus desafios, todo mundo tem sua lapidação. Há o tempo certo de todas as coisas para todo mundo. Não compare o seu tempo com o do outro. Una-se a Deus, converse com Deus. Só um pouquinho, meu amor, tá bom? Só um pouquinho. E pede o discernimento para Ele. Pede clareza do tempo que você está vivendo. Será que é o tempo de falar ou o tempo de silenciar? Porque eu estou com 33 anos hoje. E eu tive que silenciar dos meus 21 até meus 33. Para eu poder, talvez hoje, chegar aqui e falar com vocês. Porque se aquela menina que estava vivendo com a depressão viesse falar com vocês, o que ela ia ter para oferecer? Hoje eu tenho um testemunho. E gerar testemunho dói. Mas ao mesmo tempo que dói é gratificante. Então se me perguntarem, Kathleen, você voltaria e viveria tudo aquilo de novo? Sim, eu viveria. Porque eu não teria aprendido nada do que eu aprendi se eu não vivesse aquilo. A Kathleen que fala hoje aqui com vocês e que é tão apaixonada por Jesus, tem um testemunho. Porque ela nunca abandonou. Gente, eu ia pra igreja, eu vou dizer uma coisa pra vocês, assim, sabe aquela criancinha de 2 anos que você precisa conduzir porque ela não sabe pra onde vai e se você não segurar ela pela mão, ela pode atravessar a rua correndo? Eu, no meio do meu auge da depressão, da ansiedade, de todo o sofrimento, eu não sabia o que eu tava fazendo. Às vezes eu tomava o meu remédio, eu esquecia que eu tinha tomado, eu tomava de novo e aí eu ficava grogue, sabe, assim, meio avoada. O tempo inteiro Jesus estava aqui, ó. Vem, filha, por aqui. Filha, por aqui. Eu sou testemunho vivo de que Jesus não abandona a gente. E por que eu ia pra igreja se eu tava naquele momento achando que Deus esqueceu de mim? Por quê? Porque Ele nunca esqueceu de mim. Ele me conduzia, Ele fazia eu ir pra lá. Às vezes eu lia a palavra dele e eu ficava assim, o que Ele quer comigo? O que Ele quer falar pra mim? Se Ele tá me deixando sofrer desse jeito. Acontece que Ele tava me lapidando, Ele tava me mostrando que para que o diamante para ele se tornar essa pedra linda e brilhante, ele precisa ser lapidado. Não é mesmo? As joias, elas precisam ser feitas, existe uma lapidação, existe todo um processo, então a gente precisa viver o nosso processo. E aí, para viver o nosso processo, existe algo muito, muito, muito poderoso, que está lá em 1 João 5, versículo 14 e 15, que eu vou ler para vocês. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E aí está a oração. Eu nunca deixei de orar, mesmo não acreditando que Deus estava comigo. Às vezes eu chorava, e oração não é só você conversar com Deus, é uma lágrima. É abrir seu coração e deixar que Ele sinta, que Ele saiba o que está acontecendo ali. Porque Jesus sempre sabe, mas se a gente dá abertura para Ele, fica muito mais fácil a gente conseguir sentir a presença dEle. E aí vem o poder da oração. E eu orei nos meus piores momentos. E ouvir o louvor Ressuscita-me da Aline Barros, no meu pior momento, era um tipo de oração. Era um tipo de pedido de socorro. Essa música me acompanhou por muito tempo. A Lindo És também me acompanhou por muito tempo. E a Usa-me tem me acompanhado muito. Porque hoje eu consigo ver que se Jesus permitiu que eu passasse por tudo que eu passei e que eu fosse forte, eu achava que eu não era forte. Eu não consigo. Olha, eu vou abrir meu coração pra vocês. Por muito tempo eu fiquei assim, gente, eu não consegui terminar a minha faculdade. Eu não sou a profissional que eu tinha planejado ser. Eu sonhava em ter uma clínica de estética e eu não tive a minha clínica de estética. Eu não tenho meu diploma e eu não tenho vergonha de falar isso pra vocês.
porque eu cheguei até o meu estágio final. Eu apresentei TCC, eu fiz vários projetos de científicos da universidade. Eu escrevi um livro a convite de um professor. Mas eu não tenho meu diploma. E, gente, se vocês me perguntarem sobre a área da saúde, é algo que eu amo. E eu sei falar muita coisa pra vocês, viu? Geralmente, a minha família, eles me procuram pra eu tirar dúvida, porque eu amo a área da saúde. Só que hoje eu tenho uma filha. Uma filha que louva a Deus todos os dias. Eu superei uma depressão que eu achei que ia me destruir. Eu tenho uma vida que todos os dias eu agradeço a Deus. Eu não tenho um diploma, mas eu sou uma mãe que eu falo de boca cheia. Que eu sou uma mãe excelente, que eu amo ser mãe. Eu sou uma dona de casa muito boa e uma serva de Deus entregue a Ele. E quero que Ele me use da forma que Ele quiser usar. Eu não me importo se eu não tenho uma carreira brilhante, mas eu tenho um caminho com Deus. E eu tenho plantado minhas sementes com Ele. E eu sou muito grata por isso. Eu não tenho vergonha em dizer que eu não me formei. Às vezes as pessoas falam, eu sou só dona de casa. Só dona de casa? Amiga, você que tá aí do outro lado, que cuida dos seus filhos, que cuida da sua casa, que é serva do Senhor. Você não é só dona de casa, você é um instrumento de Deus. Mulher, você é um canal de luz, um canal de vida. É só a mulher que tem o poder de trazer a vida. Nós somos escolhidas por Deus, ungidas por Deus. Nós somos rainhas. Então nunca se desmereça falando, eu sou só dona de casa. Você não é só dona de casa. Você é um instrumento de Deus aqui. Você é um pilar importantíssimo do seu lar, porque você é o canal do Espírito Santo no seu lar. O seu marido provê. Você pode até trabalhar fora também, pode ter sua carreira, mas você é a emoção dentro do lar. Você é o Espírito. Você é quem traz o aconchego, o amor, o carinho. O seu filho, quando qualquer coisa nesse mundo acontecer, é você que ele quer. Porque você é a mãe. Por isso eu sou tão grata pela minha mãe. Porque a minha mãe é meu porto seguro e quando algo dá errado eu procuro ela. E eu sei que eu posso procurar. Seja o porto seguro do seu filho. Seja aquele abraço que acolhe. Não seja só a vara que quer disciplinar. A gente precisa disciplinar sim nossos filhos, mas seja o colo. Seja o abraço que acolhe, a voz suave que fala, filho, eu te amo. Gente, a Antonella tem uma facilidade pra falar que ama. Todos os dias eu acho que eu e ela a gente fala que ama uma outra mais de 10 vezes. E hoje eu vejo tanta dificuldade entre pais e filhos de falarem que se amam. Falem sobre o amor. Falem que se amam. Se você tá com saudade da sua mãe, se a sua mãe tá longe, liga agora pra sua mãe e fala, mãe, eu te amo. Mãe, eu tô longe de você. Mas eu te amo muito. Você é minha inspiração. Gente, a minha mãe, ela é uma mulher de tanta garra, de tanta força, que todo mundo que conhece ela fica admirado. Assim, é uma determinação que assim, é difícil de explicar. Então, gente, meu Deus, eu falei tanta coisa aqui. Mas o ponto principal que eu quero trazer pra vocês, que eu queria falar pra vocês era, confiem em Deus. E se no coração de vocês ferve algo sobre propósito, sobre chamado, sobre conexão com Deus, sobre qualquer coisa, sigam o que Deus está chamando vocês para fazerem. Peraí, gente, que a minha luzinha apagou aqui. Vai, voltou. Sigam o que o coração de vocês pede, porque é o Espírito Santo chamando. Abram o coração de vocês para o Espírito Santo. Sempre que vocês forem fazer uma oração, antes de começar a oração, falem, Espírito Santo, eu quero que o Senhor habite em mim agora. E que o Espírito Santo esteja falando comigo e através de mim. Antes de eu iniciar essa live aqui, eu pedi para o Espírito Santo para que ele falasse através de mim com quem precisasse. Tanto que eu nem ia falar que algum dia eu tive depressão. Isso sempre foi algo que eu evitei falar por muito tempo, porque existem rótulos. Só um pouquinho, meu amor. As pessoas, elas discriminam muito pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. Para muitas pessoas é fraqueza,
Agora que está sendo um assunto mais falado, que as pessoas estão buscando cuidar mais disso. Mas ainda existe muito tabu, muito preconceito. Então, eu sempre evitei falar, mas o meu coração ferve para que eu fale disso. Porque eu sinto que pessoas podem ser ajudadas através do meu testemunho. E eu vou falar uma frase para vocês, e se vocês puderem anotar, anotem. É bem pequenininho, ó. Eu tenho no meu caderno aqui, ó. Esse aqui é meu caderninho dos devocionais que eu assisto, dos devocionais que eu leio. Então, tudo que eu vou aprendendo e que vai tocando meu coração, eu vou anotando. Eu tenho um caderninho para isso. E na capa do meu caderninho está escrito o seguinte: ore até que algo aconteça. Viva uma vida com Deus. Eu achei ano passado que o meu casamento ia acabar. E desde então eu passei a orar todos os dias pelo meu marido e pelo meu casamento. E a minha oração sempre foi muito simples. Eu pedi para Deus para que Ele habitasse o coração do meu marido, para que Ele me desse sabedoria nas palavras, porque eu magoei muito meu marido com a forma que eu falei e eu precisei mudar. E eu ainda estou em processo de transformação, porque é difícil. Eu sou uma pessoa muito colérica, eu sou explosiva e a gente precisa ter mansidão, e esse é um desafio muito grande para mim, ter mansidão. E então eu magoei sim meu marido com muitas palavras, com muitas atitudes de raiva. E então eu peço para Deus todos os dias para que Ele habite o coração do meu marido, para que eu tenha mansidão, para que o Espírito Santo habite em mim, para que as minhas palavras saiam com sabedoria, toda vez que eu for falar com meu marido, que seja com sabedoria, para que o Senhor restaurasse o amor no coração dele e no meu coração também, e para que Deus afaste toda e qualquer pessoa que de alguma forma queira atacar o meu casamento, a minha relação com meu marido e com a minha filha. Essa é a minha oração de todos os dias antes de dormir e na hora que eu acordo. Hoje eu tô vivendo um casamento restaurado. Sim, com certeza tem muitas coisas a melhorar ainda, mas eu sinto cada vez mais a presença de Deus aqui. Então, é verdade, amiga. Quando eu passei por essa turbulência, eu assisti esse filme, Quarto de Guerra. E eu comecei a fazer exatamente o que aquela senhora fala no filme. Quando eu estou vendo que eu estou balançando, eu volto e assisto o filme de novo. E até agora, na Black Friday, eu comprei o livro na Amazon. Tá na promoção lá, gente, tá bem baratinho. O livro e o devocional, que é com o estudo bíblico das orações do Quarto de Guerra. E no Quarto de Guerra tem uma lição que fala assim: no casamento, você não pode tratar seu marido ou sua esposa como seu inimigo. Vocês dois lutam juntos contra o inimigo que tenta atacar a família. E muitas vezes a gente se coloca em posição de um contra o outro e não pode. São os dois juntos contra os ataques do mundo. E isso faz muita diferença quando a gente passa a enxergar assim. Então, gente, a mensagem que eu quero deixar aqui pra vocês hoje, que foi uma coisa e veio outra, e eu espero que de alguma forma tenha aquecido o coração de alguém, é: não permitam que o desânimo entre na vida de vocês. Bateu o desânimo, bora oração, oração, oração. Tá sem vontade de orar, ora sem vontade de orar, porque por muitas vezes eu orei sem vontade de orar. Eu me ajoelhei sem vontade de me ajoelhar. E também tiveram outras vezes, eu adoro orar no banho, eu amo orar no banho. E tiveram muitas vezes em que eu tava orando em pé no banho e eu sentia o joelho: ajoelha, filha, vamos, ajoelha, até que eu rendia e ajoelhava. E aí, gente, é uma explosão de oração com o Espírito Santo, assim, que não tem explicação. Precisamos abandonar o orgulho, e isso de não se sujeitar ao que o Espírito Santo quer da gente. Hoje eu fiz isso e olha só, gente, o Espírito Santo usa pessoas pra falar com a gente. Eu fui e falei com a Faiga, que tá aqui, e eu falei: amiga, meu coração tá fervendo pra fazer a live. Ela: obedeça, faz. E ela sabe que eu tenho esse desejo, mas que ao mesmo tempo eu fujo. Eu tenho chamado, eu sinto chamado de que eu preciso vir aqui falar, mas algo vai lá e me bloqueia. E eu sei que é porque eu permito que me bloqueia. Não é porque não é pra eu fazer. É porque eu permito que o inimigo me silencie. E a gente precisa se posicionar, parar de silenciar. Precisamos falar mesmo, levantar as nossas bandeiras.
seja para o que for. Tem tanta bandeira boba levantada por aí que pra alguém... Oi, amor. Só um pouquinho, meu amor. Tem tanta bandeira por aí que tá levantada e tem tanta gente que deixa de levantar sua bandeira por medo, por vergonha. Temos que parar de silenciar. Então eu trago pra vocês, não permitam que o desânimo silencie vocês. Não permitem que o desânimo acabe com a força de vontade, com a resiliência de vocês. Deus nos pede para sermos resilientes. E não vai ser fácil, para ninguém vai ser fácil. Se vocês forem rolar meu feed aqui, eu tenho uma vida perfeita. Mas eu tenho muitos desafios. Então uma dica que eu vou dar para vocês, cada vez que vocês olharem no feed de alguém uma foto bonita, imagine que de uma foto para outra teve um caminho. E que nesse caminho teve desafios. Tiveram desafios para aquela pessoa estar sorrindo. E às vezes eu olho fotos minhas antigas, em que eu estava sorrindo na foto, mas era uma máscara. Porque eu estava vivendo uma depressão, porque eu estava vivendo uma turbulência gigantesca, mas a foto no Instagram estava lá. Bonita. Tem gente que nunca nem imaginou que um dia eu passei por isso. Mas eu passei. E já quem estava bem próximo viveu comigo. E quem tá comigo até hoje é porque aguentou, viu? O Léo aguentou, viu? Porque, olha, foi uma barra, viu, gente? É isso, gente. Eu quero desejar a vocês uma excelente semana. Que essa segunda-feira seja muito abençoada. Que vocês possam permitir que o Espírito Santo habite o coração de vocês. Que se você está passando por alguma turbulência, saiba que há tempo para todas as coisas e que esse deserto está te lapidando de alguma maneira. E que não é fácil para ninguém, todos nós temos os nossos desafios, todos nós passamos por deserto. Mas fica mais fácil quando a gente pede para que Deus lute por nós. Não estou dizendo para você sentar no sofá e ficar esperando acontecer. Mas quando você entrega o peso da bagagem para Jesus, fala, Senhor, pega na minha mão, agora me mostra aqui, ó, clareza no que eu preciso fazer para melhorar isso. Porque eu não quero seguir mais assim. Acreditem, as respostas vêm. Vêm assim, vai fazer um mês agora que eu recebi uma resposta, assim, que foi uma resposta que me estremeceu e ao mesmo tempo foi um tapa na minha cara. Tipo, filha, já te mostrei o que é pra você fazer. É você que não tá me obedecendo. Que Deus abençoe vocês. Que Jesus esteja aqui, presente no coração de cada um, né? Que vocês possam sorrir pra vida, que a vida sorria pra vocês, que vocês entendam o tempo que vocês estão vivendo e que Jesus Cristo traga clareza para cada um de vocês do que precisa ser feito para que as coisas mudem, do que precisa ser feito para que a vida mude. 2024 está acabando e 2025 ainda está inteiro pela frente. E você pode transformar o seu 2025. Só depende de você, das suas ações e da sua entrega. Que você permita que o Espírito Santo habite em seu coração todos os dias. Que você nunca se esqueça que você não está sozinho. As pessoas terrenas até podem te abandonar, mas Jesus jamais vai abandonar um filho. Jamais. E cada filho que retorna para ele é uma festa no céu. Vocês podem ter certeza disso. Se a sua alma está ferida, se a sua alma está machucada, perdoe. Porque é o perdão que limpa, é o perdão que nos liberta. Sem o perdão, nós não podemos ser felizes. Aproveitando isso do perdão, gente, eu vou falar bem rapidinho antes de terminar. Antigamente, bem antigo no passado, quando as pessoas cometiam crimes, os oficiais, né, os guardas, eles amarravam corpos de pessoas mortas ao criminoso. E esse corpo ficava ali apodrecendo, incomodando esse criminoso. Ficava assim, pensa aquele cheiro, aquela podridão em volta da pessoa que cometeu o crime. E vocês sabem por que eles amarravam esses corpos? Para a pessoa se arrepender. Para a pessoa se arrepender e pedir perdão. Então, o arrependimento e o perdão são muito necessários nas nossas vidas. A gente precisa disso, porque se você não se arrepende de algo que você fez... Desculpa, gente. Se você não consegue perdoar algo que alguém te fez, você está com aquele peso morto, você está carregando aquilo com você. Então, perdoem. Perdoem. Seja quem foi que te fez alguma coisa de mal, busquem
perdoar. E se você fez um mal pra alguém, se arrependa e peça o perdão. Tira esse peso morto, deixa isso pra lá. Abandona isso. Não carrega isso com você, porque isso fede, isso pesa, isso te mina. Tira a sua vitalidade, tira o seu vigor. Então não permitam que esse peso continue com vocês. Perdoem, busquem o perdão, o arrependimento e perdoem as pessoas. Então é isso, gente. Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui comigo, por quem conversou aqui comigo. Eu vou tentar ser mais obediente, gente, e vir trazer mais palavras aqui. Se eu mostrar pra vocês quantas palavras eu já anotei que Deus queimou no meu coração e eu não fui obediente. Mas eu preciso ser. Eu preciso ser, porque se eu ajudar uma pessoa, seja no casamento dela, seja na relação com os filhos, seja no que for, na relação com ela mesma, eu já vou ter ganho minha vida, já vai ter sido tudo pra mim aqui, porque eu quero que a minha história, que o meu deserto sirva para edificar outras pessoas e para ajudar elas a passarem pelo deserto delas também. Fiquem com Deus, um grande beijo, que Deus abençoe todos vocês, que a semana, que o dia seja muito abençoado, cheio de vitórias, cheios de agradecimentos. Que Deus abençoe o filho de vocês, a família de vocês, o alimento de vocês. Um beijo. Ai, gente, eu não tenho vontade de sair, quero ficar aqui orando com vocês. Ai, gente. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Um beijão. Até a próxima live. Te amo, mãe. Tô com saudade. Logo eu vou estar aí. Tchau, gente. Não sei parar a live. Beijo.